Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Encontraram? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, o quê? Segue-me. Amém? Quanto a ti, segue-me. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos reunidos aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom estar na Tua presença. Pedimos a Tua graça sobre nós. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Dá-nos a Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Fala ao nosso coração, abra os olhos do nosso coração, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender a vontade do Senhor, a palavra do Senhor para as nossas vidas, aqui nessa noite, nesse momento, para a Tua glória e para o Teu louvor, é que nós te pedimos todas essas coisas. Amém? Viver e morrer para a glória de Deus. Outro dia alguém na igreja me perguntou se, eu não me lembro exatamente quem foi, me perdoe, se os anos de vida de um ser humano são 120 anos. E se aqueles homens do passado, se eles viveram tantos anos, por que nós não vivemos mais essa quantidade de anos? Eu me lembrei do Salmo 90, fomos lá para o Salmo 90, e o Salmo 90 ele estabelece a temporalidade de uma forma clara, para alguns chocantes, e certamente para aqueles que vão se aproximando daquela tabela ali, aquela data limite, né? Mas o Salmo estabelece que a vida de um ser humano
sobe aí aos 70 anos, quando muito aos 80, havendo vigor, mas aí a maioria deles já é canseiro e enfado. Minha mãe, graças a Deus, tem 83 anos, e todas as vezes que eu chego lá, abraço minha mãe, beijo, e pergunto: mãe, como é que a senhora está? E velho fica bom por acaso? Essa é a resposta dela, né? E velho fica bom? Cabecinha, graças a Deus, boa, coração, a pressão boa, mas as pernas, o joelho, as artroses, o tornozelo, e já não dorme direito, aquela coisa toda com o peso da idade. Ou seja, e à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos também percebendo a brevidade da vida. Quando você é jovem, não se pensa na brevidade e na rapidez com que a vida passa. E nem seria justo pensar nessas coisas na mocidade. Cheio de vida, cheio de vigor, não é? Tá de vício, projetando a vida, sonhos e planos, muitas coisas para serem vividas e muitas experiências para serem desfrutadas. Mas à medida que nós vamos passando da juventude, entrando nessa fase adulta e caminhando para a velhice, a gente vai se apercebendo da brevidade da vida. A vida, a Bíblia não esconde de ninguém que a vida terrena, ela é passageira, ela é breve, ela passa muito rapidamente. E aí vem, então, a grande questão do sentido da vida. O que é que dá sentido para a vida? O que é que dá sentido para a existência? Hoje, com o mundo globalizado, as facilidades de deslocamento, alguns acham que o sentido da vida é viajar. Você não pode morrer sem fazer aquela viagem. E aí as pessoas metem isso na cabeça e acham que realmente o que vai dar sentido para a vida e para a existência é a quantidade de lugares que ele poderá conhecer, e se ele não conhecer, vai morrer infeliz e frustrado. Já saíram livros, né? 1001 lugares para se conhecer antes de morrer. 1000 e tantas comidas que você não pode morrer sem comer aquelas comidas. 1000 e tantos livros que você não pode morrer sem ler aquele livro. Mas será que é isso que dá sentido para a nossa existência? João usa aqui uma expressão que eu acho que é chave nessas questões da vida, sentido da vida, razão da nossa existência. Jesus disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Vocês conseguem entender essa expressão? O que está sendo dito aqui? Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Me permitam, o que vocês entendem disso? Me digam, podem dizer. Não estamos acostumados a fazer isso, não é só no domingo de manhã, mas hoje eu quero. O que significa isso? Jesus disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. O que isso quer dizer? Estão intimidados? Uhum. Isso. Jesus está dizendo, e João está esclarecendo para nós, que no caso específico de Pedro, e deveria ser também, né, para todos nós não deveríamos apenas viver
para glorificar a Deus, mas também na nossa morte glorificar a Deus. Como é que eu vivo para glorificar a Deus? Como é que eu vivo para a glória de Deus? É fácil a gente entender isso. Como é que você gasta e como é que você gastou e tem gastado a sua energia existencial? As coisas que você faz para você mesmo, tendo você como centro, você faz para o seu bem-estar, para a sua honra, para a sua promoção pessoal, ou tudo o que você faz e procura fazer, você faz de modo que você seja um servo, e naquilo que está fazendo como se estivesse fazendo para Deus, para que Deus seja glorificado. Então vamos lá. Você é casado? O seu casamento não é para você, simplesmente. Ele é para você viver, desfrutar, mas acima de tudo, ele é um casamento que deve honrar e glorificar a Deus. De modo que quem está de fora e olha, veja nesse relacionamento a presença de Deus, a mão de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus e a ordem de Deus, princípios de Deus. Um casamento edificado, conduzido, de acordo com aquilo que a palavra de Deus ordena e estabelece. Aleluia, aí glorifica a Deus. Agora, quando eu quero viver essa relação para mim mesmo, quando eu me coloco como centro, e as outras coisas devem girar ao meu redor, aí eu estou buscando a minha glória e não a glória de Deus. Vamos lá. Outro relacionamento. O relacionamento pai-filho, filhos com os seus pais. Nesse relacionamento, como é que a palavra de Deus ordena? Filhos devem honrar os seus pais como cumprimento de um mandamento que tem promessa. Se eu quero viver essa relação para a glória de Deus, de modo que Deus seja glorificado através da minha vida, eu tenho que viver isso da forma como a palavra de Deus estabelece. Então, viver para a glória de Deus é fazer as coisas do jeito que Deus estabeleceu. Ninguém glorifica a Deus fazendo as coisas do seu jeito. Ah, pastor, mas a vida é tão complexa, tão dinâmica, tem tanta complexidade na vida? Tem. Mas a Bíblia, com muita simplicidade, com muita clareza e de uma forma muito direta também, ensina como nós podemos viver a complexidade dessa vida de modo que o nome de Deus seja glorificado. Quer ver outra coisa? Você é um trabalhador, um funcionário crente? O que a Bíblia fala para você em relação ao seu trabalho, em relação ao serviço que você presta para o outro? Oi? Faça o seu trabalho não como se você estivesse fazendo para o seu patrão,
mas como se você estivesse fazendo para o Senhor. Ou seja, o nome do Senhor repousa sobre mim. As pessoas sabem que o nome do Senhor repousa sobre mim. E elas não enxergam Deus, a presença de Deus em mim, a não ser através de atos concretos, de atitudes concretas. Fazei tudo para a glória de Deus, fazendo do jeito de Deus, da forma como Deus espera que nós façamos. No trabalho, nas nossas relações, no namoro, se é crente, se é servo de Deus, tem que namorar igual crente, igual servo de Deus. Porque senão não vai glorificar a Deus. Se é casado, tem que conduzir o casamento de acordo com a vontade de Deus. Se é um pai servo de Deus, tem que criar os filhos de acordo com a vontade de Deus, para glorificar a Deus. Então, no caso de Pedro, Jesus está dizendo aqui que Pedro viveria, gastaria a sua vida, gastaria os seus anos para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para exaltar o nome de Deus, para que o nome de Deus fosse visto através da vida dele, para que a vida dele fosse uma janela pela qual as pessoas pudessem enxergar Deus, para que ele fosse um instrumento de Deus, para que onde ele chegasse ali a presença de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a alegria de Deus. Mas nós nos perdemos e perdemos o sentido da nossa vida e da nossa existência quando nós nos preocupamos em viver para nós mesmos, para os nossos planos, para os nossos projetos, para os nossos anseios, e nos esquecemos que somos de Deus e que tudo que nós viermos a fazer deve ser feito para a glória de Deus. Paulo levava isso tão a sério que Paulo chegou a dizer: olha, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, o quê? Fazei tudo para a glória de Deus. O que eu como, o que eu bebo, eu devo comer de modo que o nome de Deus seja glorificado. O que eu beber, eu devo beber de modo que o nome de Deus seja glorificado. Eu acho que volta e meia nós deveríamos dar uma olhada para a nossa vida, medir início e fim, 70, 80, 90, olha lá, estou chegando, já queimei a metade da minha vida. Como é que eu queimei a metade da minha vida? Como é que eu queimei 2/3 da minha vida? Para mim ou para Deus? Buscando os meus próprios interesses ou os interesses de Deus? Buscando a minha própria glória, a minha própria honra, ou buscando a glória de Deus? Olha, Pedro, quando você era jovem, você mesmo se vestia, amarrava as suas vestes, mas quando você ficar velho, outros vão te amarrar e vão te levar para lugares que você não gostaria de ir. O que é isso, Senhor? Muitos crentes hoje, supersticiosos, bateria, né? Vira essa boca para lá, Senhor, né? Que profecia ruim é essa para a minha vida? Eu quero ter um final, né? Feliz, maravilhoso.
Aí João está dizendo, Jesus falou isso para mostrar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar ao Senhor. Mas sabia que são poucos, ou de poucos, que o Senhor pode contar, ou propor, ou esperar esse tipo de coisa? Da maioria dos que seguem Jesus, eu não pode contar com isso. É uma raridade, um privilégio da parte de Pedro ouvir isso de Jesus. Se nós olharmos ao longo da Bíblia a história de homens e mulheres de Deus, de alguns homens, Deus não pode contar ou esperar grandes coisas. Teve um homem de Deus chamado Oséias que Deus falou para ele, olha, vai lá e casa com aquela prostituta. Meu Deus, mas que projeto de vida mais lascado é esse que o Senhor está querendo para mim? Casar com a prostituta, eu que sou servo de Deus, me guardei a vida inteira na expectativa de construir uma prole. Mas desse homem, Deus podia esperar isso. E desse homem, Deus podia contar para ele fazer isso, para a glória de Deus. Foi lá, casou com a prostituta, trouxe ela para dentro de casa, e Deus disse, isso é para ilustrar, para mostrar para esse povo de Israel a forma como eu o trato. Esse povo de Israel se parece com uma prostituta. Eu fui lá, arranquei ele das prostituições, dei um nome, dei uma nova vida, dei honra, dei vestidos, dei meu nome, dei minha honra, coloquei a minha honra sobre eles. Passa um pouco, aquela mulher volta para a prostituição. Ele foi lá, buscou a mulher, casou com ela, deu o nome dele para ela, colocou a honra dele sobre ela, e ela volta para a prostituição. E Deus diz, vai lá e busca ela de volta. Deus. E assim vai. Outros morreram cerrados pelo meio. Outros andaram nus pelos antros da terra, como foi o caso de Isaías. 3 anos andando nu pelos antros da terra, por causa da vontade de Deus. Agora Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, você vai acabar seus dias aqui na terra dessa forma. Qual que foi a reação do Pedro? Ele olhou assim e viu João que vinha chegando. Mas peraí, senhor, se o negócio para mim é desse jeito, e esse aí, o que vai ser dele? O que Jesus respondeu para ele? Isso é problema meu com ele. Quanto a você, segue-me. Segue-me. Nós queremos seguir Jesus, não olhando para Jesus, mas olhando para a vida do outro. Nós não queremos ouvir Jesus contar para nós a nossa história, mas nós queremos que Jesus conte para nós a história do outro. É a vida do outro, é a história do outro, é uma história que Jesus está construindo com ele. Mas eu quero transformar a minha experiência de seguir Jesus a partir da experiência do outro. Mas e aí, Jesus? E será que o trem vai ficar ruim assim? É só para mim? E o João? Não vai sobrar nada para o João? Vamos repartir essa parada aqui com o João? Pedro, é o seguinte, você, meu amigo, preocupa-te com uma única e exclusiva coisa, siga-me. Coloca os seus olhos em mim, siga-me, glorifica-me, deixa comigo que eu vou escrever a sua história.
A quantidade de gente, infelizmente isso acontece, né? Não deveria acontecer, mas a quantidade de gente que tropeça na fé por causa dos outros é uma enormidade. A quantidade de gente que eu já vi perder o caminho, perdeu o caminho realmente, de Deus e de Jesus por causa dos outros, por causa da vida do outro, não teve paciência de deixar Deus fazer a história do outro do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, e fazer a minha do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. É óbvio que todos nós gostaríamos de ter os melhores testemunhos para poder ver e para poder seguir, mas infelizmente não é assim. Eu vou perder a minha fé, eu vou tropeçar, eu vou deixar de glorificar a Deus por causa disso? Quanto a ti, o quê? Segue-me. É como se Jesus olhasse para cada um de nós aqui nessa noite e dissesse: quanto a ti, segue-me. Quanto a ti, segue-me. Mas senhor, o fulano, ele fez isso, aquilo, aquilo outro, vai ficar desse tamanho assim mesmo? Quanto a ti, segue-me. Ele é problema meu, não é problema seu. Quanto a ti, segue-me. Porque a nossa vida, ela deve ser vivida para a glória de Deus. É óbvio, irmãos, tem caminhos que nenhum de nós gostaríamos de passar. Tem situações como essas que nós estamos vivenciando aqui, que nenhum de nós gostaríamos de vivenciar. Mas se nós tivermos que passar, tem que ser nesse entendimento e nessa compreensão. A minha vida, ela é para ser vivida, é para ser gasta para a glória de Deus. Eu vou viver e morrer para a glória de Deus. Eu quero passar todos os dias da minha vida fazendo o que estiver fazendo para a glória de Deus. No meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com os meus irmãos, no meu trabalho, onde Deus me colocar, na minha convivência com as pessoas, para a glória de Deus. Eu vou fazer tudo para a glória de Deus, né? E eu sou muito grato a Deus por causa disso, e que Ele nos dê esse entendimento e essa compreensão. Fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Tudo para a glória de Deus. Minha vida está glorificando a Deus? Os meus relacionamentos estão glorificando a Deus? Eu cheguei a um ponto, certa vez, que eu pensei comigo mesmo, falei assim, gente, se para eu ser pastor, eu tiver que deixar de ser crente, eu deixo de ser pastor. Porque é muito melhor ser crente do que ser um pastor que não é crente. Então, todas as coisas da nossa vida e da nossa existência devem ser usadas para a glória de Deus. Até comer, que é uma coisa básica e elementar, tem que ser para a glória de Deus. Até beber, que é uma coisa básica e elementar, que até os animais fazem, nós devemos fazer com entendimento para a glória de Deus. O que dizer das nossas relações? Eu fiquei feliz, né, de ver aqui o Sr. Juarez essa noite. O Altair veio me apresentar e nós já nos conhecemos há muito tempo atrás, né? Tivemos um relacionamento comercial. Agora imagina com que cara que eu ia ficar aqui hoje à noite, né? Se eu tivesse destratado ele, se nós tivéssemos tido um entreveiro, né, logo no início da nossa relação. Eu passei 10 anos dando aula na universidade. E para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus, qualquer uma das minhas alunas podem sentar aqui no primeiro banco e ouvir o que eu estou falando. É misericórdia de Deus, não sou eu. Mas o entendimento tem que ser esse: Senhor, eu quero viver a minha vida para a Tua glória.
sou perfeito, de jeito nenhum, não somos. Mas na medida do possível, nos nossos relacionamentos, no nosso trato com as pessoas, deve ser para a glória de Deus. Quer ver uma coisa que tira a gente da glória de Deus? É o trato com o dinheiro. O dinheiro é uma coisa esquisita. A hora que entra o dinheiro no negócio, a gente pode esquecer da glória de Deus. Entrou o dinheiro, se a gente não tiver cuidado, a gente se apega a ele e a glória de Deus sai pela janela. Então, muito cuidado nessas coisas, em todas as coisas, né? Nos negócios que nós formos fazer, né? Qualquer negócio que a gente for fazer, antes de ser negociante, antes da relação comercial, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Jesus. O que eu fizer aqui, o nome de Deus está indo junto, o nome de Deus está indo nesse pacote aqui. Então, tem que ser feito e pensado para a glória de Deus. Isto disse Jesus, com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar ao Senhor. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de glorificar a Deus? Né? A impaciência pode nos tirar a oportunidade de glorificar a Deus. A impaciência. A ira pode nos afastar ou nos tirar a oportunidade de glorificar a Deus. Então, nós temos que chegar diante de Deus e pedir: Deus, eu vou ser uma pamonha, como dizia minha mãe, um pasmado. Não, de jeito nenhum. Eu vou ter opinião, eu vou ter vida, eu vou ter inteligência, eu vou ter cabeça, mas vou usar tudo isso para a glória de Deus. Todos os aspectos da minha vida, e tomara Deus que até a minha morte seja para glorificá-lo. Já pensou que beleza? Viver toda a vida glorificando a Deus, e na morte também glorificar a Deus? Glória a Deus. Aleluia, né? Uhum. Certo. Sério, mano. Uhum. Já pensou? Nesse acidente. A Maelza está lembrando aqui de um irmão, pioneiro da igreja, né? Zé Roxo, irmão José Roxo. E num acidente que ele sofreu, foi levado para o hospital, glorificando a Deus, né? Dando glórias a Deus. E veio a falecer, mas glorificando a Deus. É assim mesmo, irmãos. Para eu glorificar a Deus, eu tenho que ir para a cruz. Não tem como você glorificar dois, honrar dois. Ou você aborrece um e alegra o outro. Então, só consigo glorificar Deus, exaltar Deus, quando eu vou para a cruz, quando meu eu morre. É a única forma. Amém? Vamos orar?